Queridos, vamos meditar naquela palavra especial do Senhor para as nossas vidas. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 1. Vamos ficar de pé para nós lermos essa palavra do Senhor para as nossas vidas. Ouça só: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Mais uma vez, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Oh, glórias! Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença para meditarmos na Tua palavra. E eu quero clamar ao Espírito que Tu venhas falar conosco de uma forma grandiosa, para que saiamos daqui, Senhor, com o nosso coração cheio de prazer, de alegria, Pai. Que haja satisfação na nossa vida, nos Teus propósitos e princípios para as nossas vidas. E que assim, Senhor, possamos Te servir com inteireza, com totalidade de coração. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Oh, glórias. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, hoje eu quero falar a respeito de uma palavra de Cristo Jesus, poderosa na vida de uma mulher, poderosa na nossa vida. Uma mulher que vivia de uma forma devassa, de uma forma errada, e o Senhor a encontrou num momento muito difícil da sua vida, prestes a ser apedrejada, e o Senhor falou para ela: vá e não peques mais. Oh, glórias! Vá e não peques mais. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para falar a vocês que estão aqui presentes e também àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A todos vocês, abra o coração. Deixe o Espírito Santo do Senhor falar convosco, porque a palavra do Eterno é a verdade do Senhor. Irmãos, esse texto que João descreveu, ele diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Isso deixa claro, irmãos, que o Senhor Deus tem uma meta para cada cidadão sobre a face do planeta. São 8 bilhões de pessoas e o Senhor tem uma meta para cada um desses 8 bilhões. E a meta é que não haja pecado, que não vivam no pecado, que vivam na santidade, que procurem Deus, que tenham Deus acima de todas as coisas, porque esta é a vontade, a divina vontade, a maravilhosa vontade de Deus para as nossas vidas. Essa é a grande verdade. Irmãos, mas se nós pecarmos, com certeza, diz a palavra, que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Este Senhor pode interceder por nós, Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode restaurar-nos, Ele pode nos consertar, Ele pode nos colocar de pé, Ele pode encher o nosso coração de força, de alegria, de paz, para que nós possamos continuarmos firmes nessa jornada que não é fácil. Uma jornada em direção ao céu. E a cada dia, irmãos, é preciso que haja essa proximidade com o Senhor. Que você procure Deus, procure colocar-se na meta, no propósito de Deus para a sua vida. Procure conhecer Deus e viver Deus. Haja vista que nada é mais precioso ou mais importante do que o Senhor na vida do ser humano. Aleluias! E nós somos chamados, irmãos, todos nós, somos chamados para vivermos em santidade, vivermos em pureza, frutificando no Espírito Santo de Deus. E isto creio eu que ninguém aqui tem dúvida, haja vista que está claramente expressa na palavra esta vontade de Deus para as nossas vidas. E, consequentemente, quando nós procuramos viver a vontade do Eterno, essa vontade do Senhor nos separa do pecado em todas as suas nuances. Em todas as situações pecaminosas, nós não temos prazer naquilo que desagrada o nosso Senhor. Se não é prazer de Deus, também não é o nosso prazer. Se não agrada a Deus, também não nos agrada. Se não deixa Deus feliz, não é possível que nos deixe feliz, porque o Espírito de Deus habita no coração daqueles que
reconhecem a meta de santidade para as suas vidas. Esta é a palavra do Senhor, irmãos. Às vezes nós achamos que, infelizmente, nós achamos que essa meta do Senhor é inatingível, não é verdade? Talvez você esteja neste momento pensando assim: lá vem o pastor, essa meta de ser santo, essa é impossível, não é possível. Como ser santo num mundo tão louco, tão devasso, tão complicado, tão difícil? Vivendo a vontade de Deus. É assim que nós alcançamos a santidade. É assim que nós fazemos a vontade do Todo-Poderoso, quando você se encaixa naquilo que Deus quer para a sua vida. Quando você sabe aquilo que o diabo quer para você e aquilo que Deus quer para você. Haja vista que são dois senhores e ambos têm propósitos na tua vida. Um propósito de destruí-lo, esse é o inimigo de nossas almas. O outro de edificá-lo e levá-lo para que você esteja com ele para todos sempre na glória. Eis o propósito de Deus que, eu posso dizer, nos favorece em todos os aspectos, para que possamos alcançar a vontade dele na nossa vida. A vontade do Senhor, irmãos, é uma possibilidade real na vida de todos aqueles que desejam, de todos aqueles que querem estar na glória e fazer a vontade do Todo-Poderoso. Amém? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Portanto, não pequem mais. Eis o mandamento, eis a ordenança, eis a palavra do Senhor para as vossas vidas. Mas eu quero chamá-los a atenção ainda para o Salmo 119, versículo 11. Hoje vamos meditar em alguns textos, apenas 3 textos, que falam-nos a respeito do pecado e da necessidade de uma vida diferente sobre a face da terra. Vamos lá então? Salmo 119, versículo 11. Ouça só, diz a palavra: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É Davi? Esse texto é atribuído a Davi. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O Salmo 119, irmãos, são 176 versículos, todos apontando para a necessidade de conhecermos a palavra e vivermos a palavra. O rei Davi orientou aos seus leitores e, consequentemente, a nós, 3.000 anos após, que é preciso guardar a palavra no coração. Nós temos que permitir que essa palavra nos envolva, que encha a nossa vida, que transborde de nós, a ponto de você acordar de manhã pensando no Senhor, você alimentar-se pensando no Senhor, dormir pensando no Senhor, andar por aí pensando no Senhor, onde quer que tu estejas, ó vivente, pensando no Senhor. Isso é guardar a palavra de Deus no coração. É a meta de Deus para as nossas vidas. E olha só, 1000 anos antes de Cristo Jesus falar àquela mulher: vai e não peques mais, Davi já sabia quão importante era obedecer a palavra e viver a palavra e estar segundo o coração de Deus. Eis aqui, irmãos, o grande segredo para não pecar. Se você quer saber qual a fórmula secreta, a fórmula secreta, não é? Assistir um filmezinho, fórmula secreta, aquela coisa toda. Qual a fórmula secreta para não pecar? Qual o segredo para não pecar? O segredo é simples, está expresso na palavra. Guarde no teu coração a palavra, os mandamentos, a vontade de Deus. Amém? Quando nós guardamos no coração a palavra do Eterno, teremos um parâmetro na nossa existência, no nosso viver, e tudo quanto façamos, haveremos de trazer a presença de Deus, e a palavra será o nosso juiz. Porque a palavra há de apontar para você: não, isso não te serve, isso desagrada o Todo-Poderoso, isso é pecado, isso é blasfêmia, isto é ruim, enfim. O Senhor faz assim, irmãos. E nós, quando conhecemos a palavra e guardamos no coração, este juiz é o Espírito Santo que nos dá a direção certa para que os nossos passos sejam segundo a vontade do Eterno. Meu conselho para você, também o conselho do rei Davi, inicialmente do rei Davi, claro.
espelhado na palavra do rei Davi, enraize no teu coração a palavra. Plante no teu coração a palavra. Encha o teu coração com a palavra. Faça-o transbordar com a palavra. Leia a palavra, ouça a palavra, cante a palavra. Oh, glórias! Viva a palavra. É necessário vivenciar a palavra em nosso dia a dia. Quando nós assim fazemos, com certeza seremos guiados pelo Espírito de Deus. E esse Espírito nos dará a revelação se devemos ou não dar sequência aos nossos passos, às nossas ações. Assim, irmãos, seremos direcionados a nos afastar das tentações. As tentações estão sempre diante de nós. As tentações estão sempre diante de nós, porque o inimigo de nossas vidas sabe que você é um projeto de Deus, que o Senhor tem um plano na tua vida, tem um propósito na tua vida, que Deus tem uma meta na tua vida, e Ele não quer que essa meta do Senhor torne-se uma realidade, mas Ele quer destruir a tua comunhão com Deus. Vigia, vigia. O que te leva a pecar não é a vontade de Deus. Não, jamais. O que te leva a pecar, consumar o pecado, é a vontade do inimigo de nossas almas. Que eu não quero falar o nome do diabo, porque as pessoas não gostam de ouvir a respeito do diabo. No entanto, não vou falar. Portanto, não vou falar sobre o diabo. Tá? Fique tranquilo, não falarei que é o diabo que fica mexendo com você, tocando no teu coraçãozinho, balançando a tua mente para lá e para cá. Vai, é boa, vai. Não vou falar que é o diabo, porque as pessoas não gostam de ouvir sobre o capeta. Então, amém. Amém? Mas necessário é que você memorize a palavra. Encha o teu coração com a palavra. Oh, glórias! Que você tenha tempo para a palavra. Que você viva com a palavra de Deus. Que você não seja apenas um espectador de pregadores, mas que você seja alguém que tenha comunhão real e verdadeira com o Espírito de Deus e que beba na fonte, e a fonte é a palavra. Amém? Entenda a palavra como a Bíblia. Entenda a palavra como a Bíblia. Esta é a fonte verdadeira, e se nós nos alimentarmos nela, certamente não erraremos o caminho, não daremos passos em falsos, e não seremos enganados pelo inimigo de nossas almas. Amém? Davi já sabia disto há 3.000 anos atrás. E olha que ele não tinha uma Bíblia tão completa quanto a nossa, tinha apenas partes. Ele não tinha internet para acessar o Google e pesquisar a respeito da palavra de Deus. Não tinha as inteligências artificiais para te dar respostas, não tinha nada disso. Mas ele tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo falava profundamente ao seu coração. E esse mesmo Espírito quer falar com você hoje e sempre. Hoje e sempre. É o mesmo Espírito que era amigo de Davi. Oh, glórias! Amém? Mais à frente nós deparamos com Jesus Cristo. Eis que Jesus estava numa praça, irmãos. E Jesus sempre foi confrontado pelos judeus. E apareceu diante de Jesus os escribas. Os escribas eram aqueles que dominavam a palavra, conheciam a lei, explicavam a lei, davam as respostas teológicas à lei e ao povo judeu. E também existiam os fariseus. Os fariseus eram um grupo de pessoas que eram extremamente zelosos da lei. O zelo era tão grande a ponto de fazerem errar a lei. Eis o grande problema. Tudo demais é errado. Amém? A única coisa que nunca é errado é a santidade em demasia. Você pode ser o máximo, 100%, 150% santo, isso não é errado. Mas se você for santarrão, ou seja, apenas apresentar aquela santidade fake, apenas visível, isso também é errado. Cuidado. Portanto, estavam ali os escribas, os estudiosos da lei, conheciam profundamente a lei, e os fariseus, aqueles que zelavam pela lei, um grupo de pessoas que zelavam pela lei de Moisés. E eles pegaram uma mulher em adultério.
Não sei como eles alcançaram essa mulher em adultério. No entanto, eles queriam provar Jesus. Eles tinham assim o desejo de de encontrar em Jesus uma falha. E eles levaram essa mulher diante de Cristo Jesus. João capítulo 8, versículo 11, eis o desfecho. Ela respondeu a Jesus: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Oh, glórias! Queridos, para que nós possamos contextualizar essa situação. O adultério era um dos pecados piores que existiam entre os judeus. Talvez os maiores pecados, já que naquela época eles viam o pecado em dimensões diferentes, pecados grandes, pequenos, enfim. E o adultério tinha como consequência a pena de morte, apedrejamento. E apedrejamento nada mais é do que colocar a mulher ou uma pessoa em algum lugar e as pessoas jogarem pedras nela. Pedras, até que ela viesse a perecer. Isso é apedrejamento. Era a pena de morte naquela época para o adultério. E essas pessoas pegaram essa mulher em pecado. Veja o tamanho do pecado. Com isso, irmãos, eu quero falar para você o seguinte: mesmo que teu pecado seja aos olhos do homem grandes como uma montanha, gigantescos, assustadores, é possível que haja uma recuperação, uma restauração completa da tua vida e da tua comunhão com o Senhor. Amém? Entenda isto. A palavra diz, para que você não peque contra o Senhor, encha teu coração com o conhecimento de Deus. Mas, se nós errarmos e erramos, nós precisamos nos achegar ao Senhor, porque dele vem o perdão para os nossos pecados. Não há pecado que não possa ser perdoado. Não há pecado grande, demasiadamente grande, que o Senhor não possa lavá-lo e purificá-lo e deixar a pessoa com seu coração alvo como a neve. Não existe nenhuma espécie de pecado, tipo de pecado, que, se houver arrependimento, não possa ser perdoado. E essa mulher, irmãos, ela foi apresentada diante de Cristo Jesus. E o Senhor interrogou aquele povo, falou com eles a respeito da lei, a respeito de toda aquela situação. E chegou um ponto que os acusadores daquela mulher saíram, porque foram vencidos pelo Senhor. Não tinham argumentos para contra-argumentar a palavra de Deus. Eles não conseguiram. E o Senhor olhou para aquela mulher e disse: vai e não peques mais. E o Senhor fala para você que hoje se arrepende, que você que deseja mudança de vida, você que está na prática do pecado, você que quer uma vida nova, o Eterno diz para você: vá e não peques mais. Vai e não peques mais. Essa é a resposta de Deus para todos aqueles que perguntam: Senhor, o que é que eu posso fazer? Como eu posso mudar de vida? Como eu posso vencer o pecado? Como eu posso vencer as tentações? Encha o teu coração com aquilo que é de Deus, coloque a tua mente no céu e vai e não peques mais. É simples assim, irmãos. Esta é a resposta do Senhor para as nossas vidas. O Senhor, irmãos, nos ordena a cada um de nós, que nós tenhamos uma vida pura, reta, justa, que de nós não saia nenhum tipo de ações ou proceda ações que desagrade a vontade de Deus, mas que você olhe para o Eterno e veja o Senhor como o maior, aquele que é o teu objetivo de vida, que é o teu prazer, a tua alegria, a tua satisfação, que você queira honrar este Senhor. E quando nós fazemos assim, irmãos, a palavra diz que nós somos capacitados pelo Eterno. O Senhor moveu no coração desta mulher. Essa mulher reconheceu seu estado pecaminoso, suas ações más. O Senhor a livrou da morte iminente, já que ela estava condenada à morte. Mas o Senhor mostrou para aqueles que, se eles agissem daquela forma, também estariam pecando. E essa mulher, irmãos,
arrependida dos seus pecados, olhou para Cristo Jesus e o reconheceu como Senhor e Salvador. E o Senhor, irmãos, liberou o perdão sobre a vida dela. Deus olhou para ela e liberou o perdão sobre aquela vida. O Senhor disse para aquela mulher de forma simples: olha, você vá, porém não peques mais. Vai e não peques mais. Essa é a resposta de Deus para a tua vida. Você que quer servir ao Senhor, quer seguir a Cristo, você que deseja ir para o céu, você que deseja ter uma vida eterna no céu, o Senhor diz para você: vai, porém não peques mais. Dá para entender a palavra? É só você ler a Bíblia, porque ela é extremamente clara. Não há como nós nos enganarmos e acharmos: eu não consigo alcançar, essa gramática é tão complexa que eu não consigo entender, palavras difíceis, não consigo entender. Não, é simples. O Senhor apenas diz: olha só, deixa eu ver quantas palavras. 3, 4, 5 palavras, 5 palavras. Na verdade, nem palavras são, mas vamos lá. 4 palavras. Vai e não peques mais. Simples, não é? Não preciso fazer nada difícil, nada complexo. Apenas andar sem pecar. Oh, glórias! Andar sem pecar. E quando nós entendemos essa necessidade e a buscamos desesperadamente. Ultimamente eu tenho usado muito a palavra desesperadamente. É porque é para estarmos desesperados por Cristo Jesus. A cada dia que passa, mais perto da morte você está. Você está gastando os teus créditos sobre a face da terra. Eu não gosto de dar exemplos aqui, mas entenda a tua vida como aquele celular que você colocou 10 reaisinhos. Os créditos vão acabar e vão acabar muito rápido. A cada dia que passa, você queima um crédito na tua existência. Você está andando para a morte. Nós estamos caminhando, qual é o nosso destino? A morte. Mas quando será a minha morte? Talvez daqui a 10 minutos, quem sabe 1 hora. Espero que tenha mais uns 30 anos pela frente. Bom é fazer a obra do Senhor, bom é estarmos com o Todo-Poderoso, já dizia o apóstolo que eu tanto gosto. Paulo, bom é estar com o Senhor, mas Senhor, permita fazer a obra por mais uns anos aqui. Mais ou menos assim. Mas a verdade é, irmãos, que mais cedo ou mais tarde, eu vou receber uma notícia: você morreu, você morreu. E ou vão te mandar uma mensagem no WhatsApp: o pastor morreu. É triste, dramático. Sim, é triste e dramático, mas é a verdade. Mas se eu morrer amanhã, eu vou para o céu. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. E eu posso garantir a você, se eu morrer daqui a 10 anos, eu vou para o céu. 20 anos, eu vou para o céu. Se eu morrer com 90 e tantos anos, eu irei para o céu, porque a minha vida é do Senhor, e eu não abro mão, eu não negocio o senhorio de Cristo sobre minha vida, e eu tenho convicção plena que eu estarei no céu. Tenho convicção plena. Não precisa, talvez, ficar: vou ver o pastor cair, vou ver o pastor cair. Não verão o pastor cair. Porque quem me sustenta é Deus. No entanto, não estou falando isso para minha exaltação de forma alguma. Essa promessa de Deus é para você, é para você, para você, para você, para você e para você que está na internet. Essa promessa de Deus, essa palavra é para nós. E você precisa ter a coragem, eu tenho a coragem, em declarar que eu vou para o céu. Tenha a coragem de declarar que você vai para o céu. Eu não me envergonho do evangelho tal qual o apóstolo Paulo. Não me envergonho. Talvez não faça tanto quanto ele. Com certeza não faça tanto quanto ele. No entanto, não me envergonho.
Irmãos, nós somos chamados para vivermos uma vida transformada. O Senhor te chama para uma vida transformada. Amém? Uma vida na qual o pecado não tem mais domínio. Porque o Espírito Santo baterá no teu peito assim, ó. Isso não é para você. Isso não é para você. Acorda. Isso não é para você. É assim que o Espírito Santo faz. Mas tem uns corajosos que seguem em frente. Não, o Espírito Santo, dá um jeitinho ali, segue em frente. O Espírito Santo falando para ele, isso não é para você, isso não é para você. Ô misericórdia. O que eu posso falar para você é o seguinte, torça para você não morrer nessa desviada de rota. A palavra não é bem essa, mas eu vou usá-la de forma bem coloquial. Torça para que você não morra na tua desviada de rota, porque enquanto há vida, há possibilidade de arrependimento, confissão e libertação do pecado. Amém? Oh, glórias! Mas vamos falar agora a respeito do rigor, irmãos. Do rigor com o qual devemos tratar o pecado. Nosso tema de hoje, vai e não peques mais. Hoje estou falando exclusivamente sobre o pecado. Para nós não pecarmos, necessário é guardarmos no coração a palavra de Deus. Encha teu coração com a palavra do Senhor. Obedeça o mandamento de Deus. O Senhor falou para aquela ex-prostituta. Ele disse, vai e não peques mais. O Senhor fala para você, vai e não peques mais. Obedeça. É a voz imperativa de Deus. Não é um conselho, é uma ordem. O Senhor não aconselhou aquela mulher, Ele ordenou aquela mulher, vai e não peques mais. É para você, também para a minha vida, claro, evidente. Queridos, Jesus mostra o rigor com o qual devemos tratar o pecado. Veja, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27. Quero chamá-los a atenção para esse texto. Ele é muito duro. Pastor Elias não tem palavra dura. Quem tem palavra dura é Jesus. E você sabe qual é a palavra mais dura de Jesus que o homem pode ouvir? Qual é a palavra mais dura? Será no dia eterno. O Senhor falará para aqueles que chegarem diante dele, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E Apocalipse complementa com o diabo e os seus anjos, o diabo e os seus demônios. Todos serão lançados no sofrimento eterno. Amém? Mas ouça o rigor da palavra. Jesus falou o seguinte, a partir do versículo 27, Mateus capítulo 5. Lá no Sermão do Monte, Jesus estava no monte e estava ensinando o povo. Havia uma multidão diante dele e Jesus proferiu esta palavra. Ele disse, ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Não é o nosso tema falar sobre adultério, mas mulheres, não sejam lascivas. O que é ser lascivo? O que é lascívia? Lascívia, a mulher principalmente, e o homem. A mulher que veste para matar. Já ouviram essa expressão? Vestir para matar. Ela veste-se para chamar a atenção para si, dos homens. Para despertar desejo nos homens. Isso é lascívia. O homem faz isso também em relação às mulheres, mas as mulheres são mestres nessa prática da lascívia. E Jesus falou o seguinte, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher lasciva, aquela que veste-se para chamar a atenção dos homens, para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Vê como é sério o adultério? Se eu olho para uma mulher bonita, cheia de curvas,
com aquelas roupas prontas para matar. E o meu coração velho, enganoso, já pequei. Não preciso fazer mais nada, só desejar, já pequei. E a mulher pecou junto. Mas geralmente, quem faz dessa forma é porque não tem Jesus no coração, ou porque a serva de Deus não veste-se dessa forma. Amém? Mas ouça só, continuando a palavra. Se o teu olho, veja agora o rigor, irmãos, o rigor. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. 30. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Deu para você entender? Deu para você compreender a gravidade, o rigor do pecado? Dá para entender? Creio que sim. Irmãos, há um detalhe nesses dois textos, 29 e 30. Teu olho direito e a tua mão direita. É sempre o destro. É melhor você cortar a mão direita, eu que sou destro, do que pecar. Vê a recomendação do Senhor. Vê a gravidade do pecado. Veja a gravidade do pecado. Queridos, Jesus usa uma linguagem forte, hiperbólica, ou seja, exagerada. Jesus exagera, mas é um exagero para que nós possamos entender a gravidade, o rigor, a seriedade do pecado na nossa vida. Se eu peco, irmãos, se eu peco, longe do Senhor estou, mas seria melhor eu ter cortado a mão, arrancado o meu olho. Evidentemente que o Senhor não está falando de uma mutilação literal, não é uma automutilação, não. Mas o Senhor está nos dando exemplos que devemos resistir ao pecado, e é melhor cortar a sua mão, seu braço, sua perna fora, arrancar os olhos, do que pecar. Deu para você entender a gravidade, o rigor com o qual o Senhor trata o pecado? Há outro texto que a palavra diz que nós devemos ir até o sangue a negar o Senhor, a pecar. Irmãos, com esta palavra de hoje eu quero chamá-los a atenção para a seriedade de uma vida verdadeira com o Todo-Poderoso. A importância de eliminar do coração as tendências pecaminosas. Porque nada é mais importante, nada vale a pena. Nada vale a pena. Diz Salomão que tudo sobre a face da terra é vaidade. Casar é vaidade. Trabalhar é vaidade. Ter uma casa é vaidade. Ter filhos é uma vaidade. Enfim, tudo é vaidade. Entenda isso, irmãos. Salomão está dizendo o seguinte: Deus é tudo. É nesse aspecto. E as demais coisas são as demais coisas. É Deus a primazia da nossa vida. Devemos viver para Deus, buscar Deus, amar o Todo-Poderoso, ser de Deus, entendendo que nada é mais importante, nada é mais importante, nada é mais importante. Amém? A palavra ensina-nos, irmãos, que é melhor sacrificar algo valioso, oh glórias, porém que nos faz tropeçar, do que permitir que esse algo valioso nos afaste de Deus. E às vezes, o que tem te afastado de Deus é tão porcaria, não te serve para nada. Oh meu Deus, e mesmo assim, tens abraçado. Vale ressaltar que eu estou falando de uma forma direta, no entanto, não estou julgando ninguém, nem apontando para ninguém, mas aquele ao qual o Espírito fala ao coração, tome esta palavra para si.
Amém? Não permita que as coisas desprezíveis, que até o próprio homem rejeita, te afaste de Deus. Não permita que as coisas sem valor te afaste de Deus. Mas, se tem peso de ouro, também, que você não se deixe contaminar ou afastar-se do Senhor, porque nada é mais importante. E as consequências não são boas. A palavra diz, vocês já conhecem, que todos aqueles que abraçam o pecado, o salário é a morte. A Bíblia diz de forma textual, o salário, a recompensa, a consequência do pecado é a morte. Não queira experimentar essa morte. Não queira, não é boa. É horrível. Amém? Que nós nessa noite, irmãos, possamos tomar essa palavra do Senhor para a nossa vida. Essa ordem do Senhor. E sairmos daqui com um propósito no coração, entendendo que Deus tem uma meta sobre a tua vida. Saia daqui com um propósito. A partir de hoje, eu não vou pecar. A partir de hoje, eu vou resistir ao pecado. Mas, se eu tropeçar, não deliberadamente, não por vontade, mas se eu tropeçar, com descuido, um vacilo, eu vou buscar o advogado e buscar de Deus o perdão para a minha vida. Amém? Saia com esse propósito do teu coração. Saia com esse propósito no teu coração. Amém, queridos? Ô, glórias! Vai e não peques mais. O segredo para não pecar, guardar a palavra no coração. Jesus, ele ensina, nos dá a ordem, vai e não peques mais. Jesus mostra-nos ainda o rigor com o qual devemos tratar o pecado. É melhor que haja uma mutilação, não literal, mas que você evite o pecado com todas as tuas forças. Pague o preço para dizer não ao pecado. É isso que o Senhor quer para as nossas almas. Amém, povo de Deus? Oh, glórias! Ao Senhor toda a honra e toda a glória, mesmo que nós não gostemos muito da palavra, mas o Senhor tem prazer nos seus servos e o Senhor ensina os seus servos. Vamos orar. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Amado Deus, muito obrigado pela tua revelação, Senhor. Pelos teus ensinamentos tão profundos, maravilhosos, que nos colocam no caminho certo, que nos ensinam, Senhor, a como andar e a te servir, Pai. Prepara-nos para que nossos passos sejam para a tua honra e para a tua glória. Que nós estejamos, ó Deus, vivendo a tua meta, Pai. Os teus propósitos no nosso dia a dia. E assim teu nome seja honrado e glorificado. Ó Deus, abençoa-nos e guarde em nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Mensagem 1328.